Olá a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre a vida do seu familiar, do seu ente querido, sobre a vida daquela pessoa que você ama. Que a presença de Deus guie você, onde quer que você esteja, naquilo que você estiver fazendo, que você receba a orientação de Deus sobre sua vida, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não é inscrito, se inscreva. Você ainda não ativou o sino, ativa para receber as notificações, os conteúdos diários do nosso canal. Vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 15, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Eu quero parar aqui porque você precisa entender o que significa um prosélito. O que acontece hoje nas igrejas? Há um costume muito comum na igreja fazer um apelo para aquele que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E no momento do apelo, muitas vezes, existe uma confusão. Qual é a confusão? A pessoa da igreja que faz o apelo, no lugar de ganhar uma alma para Cristo Jesus, nosso Senhor, está ganhando um adepto para a sua religião. E muitas vezes a pessoa que é chamada de novo convertido, na verdade, é um novo membro daquela religião. Então, todo novo convertido ou todo novo membro da nova religião ou da nova seita, como acontecia no tempo dos fariseus, eles eram chamados de prosélito. Então, prosélito é o mesmo que ser um novo convertido. Então, se liga aí, ó. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque rodeais o mar e a terra. Palavras bonitas, palavras de impacto, palavras de efeito. E eu não estou sendo repetitivo. Eu estou colocando 3 situações diferentes no mesmo culto. Palavras bonitas, palavras de impacto, tá? Palavras de efeito que você busca trazer a pessoa para o seu lado. Você quer convencer de qualquer maneira aquela pessoa que o mais certo é ela levantar a mão e se tornar membro da sua igreja ou do seu templo religioso ou fazer parte do novo grupo. E é aí que começam muitos problemas. Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que é que ele faz? Ele aprende a ser fiel a Deus. Qual é a propriedade desse Deus? É um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo vê, é um Deus que tudo conhece. E quem é a pessoa que se torna um novo adepto da igreja? É uma pessoa que é fiel a homens que nem tudo pode, que com certeza não vê quase nada, tá? E o poder humano, ele é muito limitado. E aí o que é que ocorre? Muita gente dentro da igreja, no convívio do irmão, sob ou debaixo da vigilância do irmão, é uma pessoa comportada, honesta, é uma pessoa fiel. Mas quando essa pessoa está longe do olhar do irmão, essa pessoa é uma pessoa delinquente, uma pessoa que não segue os mandamentos de Deus. Essa pessoa é uma pessoa desumana, mentirosa. Essa pessoa é uma pessoa que vive tudo segundo a carne. E aí Jesus diz assim, ó, você faz de tudo para criar um novo fiel ou um prosélito. Mas Jesus acrescenta, uma vez que você consegue esse novo convertido ou esse novo fiel, você o torna filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Porque aqui hoje as religiões têm se espalhado
Por que que hoje o número de pessoas religiosas tem se espalhado? Porque, na verdade, o número de prosélito aumenta em questão de segundo. Todo dia, o tempo todo, tem surgido um novo prosélito, um novo convertido à religião. O problema é que essas pessoas aprendem a ser fiéis à igreja, tá? Não falta o culto de domingo. Se o pastor convocar, todo mundo está presente. Se o pastor mandar pular de um pé só, todo mundo pula de um pé só. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Eu estava vendo um vídeo e aí eu não sei qual o cargo da mulher na igreja, mas ela estava com o microfone na mão. Então, se ela estava com o microfone na mão, ela assumiu a direção do culto. E como não foi interrompida, ela tinha a direção do culto, ponto. E aí ela começou a falar do mistério de Deus, do plano de Deus. Primeiro, meu amigo, que a coisa revelada pertence a você. As ocultas, o que você chama de mistério, não é da sua conta, tá? O problema é que tem gente que não lê a Bíblia e aí o que é revelado não quer conhecer e quer inventar um falso conhecimento sobre os mistérios de Deus. E aí tem muita gente quebrando a cara. Mas vamos continuar no assunto do prosélito. E aí eu vi essa irmã pegar o microfone e falar que Deus era grandioso e que ia ensinar um novo jeito de orar e falar com Deus, que era o jeito do ai, 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 ui, ui. E verdadeiramente ela levou a igreja a repetir toda aquela palhaçada com ela, e a igreja acompanhou ela do início ao fim naquele espetáculo de horror contra Deus. E é isso que eu quero que você entenda. É isso que muita gente às vezes ficam chateadas comigo, mas é o homem de Deus, é a mulher de Deus, meu amigo. A partir do momento que ele ou ela, seja quem for, está fazendo ou levando você a fazer coisas que sejam pecados aos olhos de Deus, essa pessoa já deixou de ser Deus, ou de ser de Deus, perdão. Essa pessoa deixou de ser de Deus e passou a ser o quê? Passou a ser pedra de tropeço na sua vida. Por isso que Jesus disse que os fariseus e os escribas, eles lutavam para atrair as pessoas para as religiões deles. Eles lutavam para convencer as pessoas a ser parte da religião deles. E quando conseguiam, então o que é que acontecia com essas pessoas? Como elas não estavam seguindo o Evangelho de Deus, a palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor, então essas pessoas se tornavam filhas do inferno, 2 vezes mais do que eles. Por que é que eu estou batendo nessa tecla? Porque tem pessoa que está indo para a igreja e está vendo, né? Está indo para o templo religioso e está vendo o templo religioso no fundo do poço. Está vendo o pastor que está à frente no fundo do poço. Casamento destruído, vida arruinada, viciado, mentiroso, falso, e a pessoa diz assim: eu continuo na igreja porque eu estou buscando a Deus. Mentira! Vem cá, você congrega no lugar onde o seu líder, a sua líder espiritual está envolvido com coisa errada e está dividindo isso com a igreja. Presta atenção, você está se tornando 2 vezes mais filhos do inferno do que ele, do que ela. Eu não quero saber a placa da religião, eu não quero saber o nome do pregador, eu não estou nem aí para isso. A minha preocupação é pregar a palavra de Deus. Quem não acompanhou o início do estudo sobre religião, por isso que eu comecei a falar sobre isso, antes, Paulo dizia: aquele que pregar diferente daquilo que eu estou pregando, seja anátema, seja excomungado, seja amaldiçoado, porque não presta. Eram palavras de Paulo. Jesus está dizendo aqui hoje
que os fariseus e escribas, por serem falsos, por viver uma falsa condição de obediência a Deus, por viver uma falsa condição de santidade diante de Deus, eles estavam caminhando para o inferno, e quando conseguiam um novo convertido para a religião deles, eles tornavam esse novo convertido 2 vezes mais filhos do inferno do que ele. Talvez você está vivendo coisa parecida na sua igreja, no seu templo religioso. Talvez você está vivendo coisa parecida com pessoas que vivem do seu lado, pessoas que vivem angustiadas porque se deparam o tempo todo com problema na família, na vida do pastor, na vida da pastora, na vida da pessoa que está no altar, né? Muitas vezes o pastor chega na frente, a mulher do pastor chega depois, com o olho roxo, quebrada, como eu já vi muitos casos evangelizando, porque eu vou para a rua, eu evangelizo, né? E eu vi muitos casos de outros irmãos, e eu não sei se eu posso dizer em Cristo, tá? Porque na altura do nível da sua pregação, você que está acompanhando o canal desde o início, você já tem maturidade bastante para entender que uma coisa é o irmão de templo, o irmão de religião, outra coisa é aquele que é seu irmão em Cristo Jesus. E esse independe da placa da igreja, esse depende da condição diante de Deus. E muitos chamados irmãos, vou colocar assim, falavam comigo: poxa, pastor, mas eu vejo o pastor chegar na igreja na frente, a mulher chegar depois, com a cara inchada, com o corpo quebrado, e a mulher só anda caindo da escada, caindo dentro de casa, se machucando. É claro que não era nada disso, é claro que se tratava mesmo do dito pastor, do dito pregador, tá espancando a própria esposa, né? E levando isso como testemunho para dentro da igreja, e a igreja seguindo, né? A igreja são as pessoas, a igreja seguindo direitinho, o templo cheio, e as pessoas com a falsa concepção espiritual de dizer: não, eu estou nesse templo ainda, eu sei que está tudo errado, mas eu estou buscando a Jesus. É mentira, tá? É mentira. A Bíblia diz que a luz não se mistura com as trevas. Então tá aqui, ó. Para encerrar, vamos ler o verso 15 e o verso 16. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas aquele que julgar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Então, você ainda vê que tem pessoas que dão muito valor à questão da entrada do dinheiro, né? Tem pastores que ficam preocupados com a entrada do dízimo, com a entrada da oferta. É interessante essa entrada do dízimo e da oferta? É claro que é. O Senhor disse que eu não posso estar preocupado com a minha casa enquanto a casa de Deus permanece em ruínas. É claro que essa entrada do ouro na casa de Deus é importante. Eu não posso esquecer que quem traz o ouro para Deus é mais importante do que o ouro. E que o altar da casa do Senhor, que santifica o ouro, é mais importante do que o próprio ouro. Mas as pessoas que estavam fazendo o trabalho dentro do templo religioso, no tempo dos fariseus, eles só estavam preocupados com o ouro que entrava para sustentar a posição social e política que eles tinham naquela época. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas se vocês não sabem, a segurança, os soldados, as pessoas que prestavam serviço quase que de lei para aqueles homens,
eram mercenários, eram pessoas que eram contratadas, pessoas que tinham habilidades para usar uma espada, para usar de violência, né, para forçar uma situação. Essas pessoas eram contratadas, inclusive, para fazer guerras, para entrar em guerras, mesmo nessa época dos fariseus, mesmo na época de Jesus. Havia os soldados do governo, mas havia muito os mercenários. Isso era algo cultural na época deles. Então eles, com esse ouro, eles se mantinham em posição política, eles se mantinham em posição social e exerciam autoridade sobre outras pessoas, porque contratavam seus soldados, seus guardas-costas, para poder impor essa sensação de grandeza e até mesmo de terror para os opositores. Então, você, veja bem, você que está indo a um templo religioso, você que está indo numa religião, você está aprendendo de Deus? Você está ouvindo a palavra de Deus? O que é que o seu pregador diz quando sobe no altar? Ele sobe no altar e ele fala o quê? O que está escrito na Bíblia? A pregação dele consegue ser parecida com a mensagem diária? Meus parabéns. A pregação dele é muito diferente do que acontece na mensagem diária? Toma cuidado, você pode ser um prosélito feito, 2 vezes mais filhos do inferno do que aquela pessoa que você chama de seu líder. Reflete, pensa bem, veja como anda a sua vida com Deus. Quero deixar claro, antes de ir para a oração, que o meu propósito não é combater nenhuma religião. O meu propósito é combater toda e qualquer doutrina que fere os ensinamentos de Deus. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, pense somente no Senhor Jesus. Você não pode fechar os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome. O Senhor é Deus, Deus Criador dos céus e da terra, Deus misericordioso que tem cuidado de nós, mesmo nas horas mais difíceis, Deus misericordioso que tem agido em nosso favor, para o nosso bem, mesmo quando a tua palavra nos repreende, mesmo quando a tua palavra nos chama a atenção, o Senhor tem agido em nosso favor, para o melhor de nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te pedimos, se falhamos contra ti, perdoa o nosso pecado. Se agimos contrário à tua palavra, nos perdoa, nos mostra a direção para que venhamos seguir no propósito de obedecer ao Senhor, de fato e de verdade, em um nome de Jesus. Visita a nossa parentela, visita os nossos familiares, estejam eles no hospital, estejam eles no leito de dor, onde quer que eles estejam, visita agora a cada um deles, que a tua presença, que a graça do Senhor venha segui-los para abençoá-los, que o Espírito do Senhor venha agir em favor da vida de cada um deles. Meu Deus, se o nosso familiar, se o nosso ente querido pecou contra ti e por isso estão sofrendo a doença, os vícios e toda essa situação ruim, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, onde quer que esteja o nosso familiar, tende misericórdia deles, dá-nos sabedoria para que venhamos evangelizá-los, dá-nos sabedoria para que venhamos falar da tua palavra para cada um deles, em nome de Jesus. Meu Deus, onde quer que esteja o nosso familiar, o nosso ente querido, nós te pedimos, toca-os com o teu poder, para que eles tenham tempo, não de se tornarem um prosélito, mas de se tornarem filhos de Deus.
Senhor nosso Deus e eterno Pai, abençoa a obra das mãos daqueles que oram comigo. Abençoa a obra das mãos daqueles que são inscritos em nosso canal. Vem agir em favor de cada um deles, para o bem deles, para a felicidade deles, em nome de Jesus. Onde quer que esteja o nosso familiar, o nosso ente querido, que a tua presença seja com eles, para o bem deles, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aquele que crê, diga: eu recebo a bênção de Deus na minha vida, a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um dos meus familiares, dos meus entes queridos, aqueles a quem eu amo, em nome de Jesus. Digam amém, digam graças a Deus. Eu quero pedir a você, você que crê em Deus, você que tem criado uma condição espiritual através da pregação em nosso canal, eu quero pedir a você que você ore por mim, que o Espírito Santo me dê forças, não me deixe desistir, mas me mantenha firme e de pé. Vocês não sabem, vocês não entendem, e até melhor assim, mas eu tenho enfrentado grande luta por querer manter uma condição de integridade diante de Deus e não concordar e não apoiar nenhum tipo de coisa errada. Então, tudo que eu tenho ao meu favor é a mão de Deus e a sua oração, tá? Você que crê em Deus, você que aprendeu, você que tem se fortalecido com esse canal, não se preocupa, Deus vai ouvir a sua oração. Você só precisa dizer: meu Deus, abençoa o pastor Alexandre. Mantenha ele na tua presença segundo a tua vontade. Só precisa orar assim. Se você orar assim e orar crendo com a força do seu coração, não se preocupe, que todo o resto vem de Deus. Eu sou o pastor Alexandre Marques, pregador do Evangelho, e encerro mais um episódio do Comentando a Bíblia. Fica com Deus.